Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje eu vou continuar com a história do rei Davi no capítulo 11 de 2 de Samuel. Na primavera do ano seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Agora ele já é rei e está morando no palácio. Uma tarde, Davi se levantou da sua cama, quer dizer, estava dormindo até tarde, né? E andava passeando pelo terraço da casa real, viu uma mulher tomando banho, viu que ela era muito bonita e mandou perguntar sobre ela. Falaram para ele, essa é Batseba, mulher do Urias o Heteu. Urias era um dos soldados de Davi. Então Davi mandou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, teve relações com a mulher do Urias, e depois ela voltou para sua casa. Só que ela engravidou e mandou avisar o rei Davi. Davi enviou mensagem a Joabe dizendo, manda-me Urias. Quando Urias chegou, Davi perguntou para ele como estava passando Joabe, como estava o povo e como estava indo a guerra. Depois de contar tudo, Davi despediu Urias e disse, vá até a sua casa. E deu para ele um presente. Mas Urias era um soldado muito fiel ao rei, e ele não quis ir para sua casa e se deitou na porta do palácio com todos os servos do rei. Davi ficou sabendo e perguntou para Urias, por que você não desceu até a sua casa? E ele disse, a arca de Israel está numa tenda. Joabe, o meu senhor, e todos os servos dele estão acampados ao relento. Como é que eu poderia ir para minha casa, comer, beber e deitar com a minha mulher? Urias era um soldado muito fiel. Então Davi convidou Urias para comer com ele à noite, o embebedou e depois enviou ele mais tarde para casa. Mais uma vez, Urias não quis ir para casa e dormiu na porta do palácio. Como Davi viu que ele não ia conseguir enganar Urias, ele escreveu uma carta e mandou Urias entregar para Joabe. Na carta estava escrito, coloquem Urias na frente da batalha onde estiver mais forte e depois recuem e deixem-no morrer. Joabe fez conforme Davi tinha pedido e Urias morreu. Então enviou mensageiros até Davi contando o que tinha acontecido. Quando Davi ouviu o que tinha acontecido, mandou um recado para Joabe, dizendo, não te pareça mal isso aos seus olhos, a espada mata um e outro, redobrem o ataque e tomem a cidade. Quando a mulher de Urias ouviu falar o que tinha acontecido, ela chorou muito, mas depois que passou o luto, Davi mandou trazê-la para sua casa e ele a tomou como mulher. Mas isso que Davi fez não agradou o Senhor. Então, no capítulo 12, o Senhor mandou o profeta Natã conversar com Davi. Ele chegou e disse, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e muito gado, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, só uma pequena cordeira que ele tinha comprado e criado junto dos seus filhos. Ela crescia junto com eles, comia dos restos da comida deles e dormia junto com eles na casa. Só que quando chegou um viajante na casa do homem rico, ele não quis pegar das suas ovelhas para preparar para o viajante. Mas em vez disso, tomou a cordeira do homem pobre, matou e serviu para o seu convidado. Então o rei Davi ficou com muita raiva desse homem e disse, esse homem é digno de morte por causa do que fez. E o profeta Natã disse a Davi, você é esse homem. Assim diz o Senhor, eu te ungi como rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do seu Senhor e todas as mulheres nas tuas mãos, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, ainda te daria muito mais. Por que você me desprezou e fez mal diante dos meus olhos? Você matou Urias usando a espada dos filhos de Amon e tomou a mulher dele. Agora a espada não vai mais se afastar da sua casa.
Eu levantarei o mal de dentro da sua própria casa. As suas mulheres serão tiradas e dadas a outro. O que você fez escondido será feito à luz do dia. Quando Davi percebeu o que ele tinha feito, ele se arrependeu na mesma hora e disse: nossa, eu pequei contra o Senhor. E o Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Mas o filho que você teve com a mulher de Urias, esse vai morrer. Então Natan saiu e voltou para sua casa, e a criança ficou muito doente. Davi jejuou e buscou o Senhor toda a noite e toda a manhã, prostrado com o rosto no chão, orando e pedindo pela criança. Todos os seus servos tentavam fazê-lo levantar para comer, mas ele não queria. Depois de 7 dias, a criança morreu, e eles estavam com medo de falar com Davi. Quando ele escutou os servos cochichando, ele perguntou: a criança morreu? Eles responderam: sim, ela está morta. Então ele se levantou, tomou banho e foi comer. Ninguém entendeu nada e perguntaram para ele: enquanto a criança estava doente, você ficou jejuando e orando e buscando o Senhor, e agora que ela morreu, você se levanta e vai comer? E ele respondeu: enquanto ela estava doente, eu buscava o Senhor para que ele tivesse misericórdia e poupasse a vida dela. Mas agora que ela morreu, se eu continuar jejuando, o que vai adiantar? Eu é que vou morrer e encontrar com ela. Então, depois disso, Davi foi se deitar novamente com Batseba, e ele a consolou da morte do seu filho. Ela engravidou e lhe deu um filho que eles colocaram o nome de Salomão, e o Senhor amou muito esse menino. Então Joabe juntou com seu exército e tomou Rabá, a cidade real dos filhos de Amon. Antes de conquistá-la, ele mandou mensageiros para Davi e disse: ajunta o resto do povo e vem você tomar a cidade, para que o meu nome não seja clamado. Então Davi juntou o povo, marchou contra Rabá, tomou a cidade e retirou a coroa da cabeça do rei, que era uma coroa que pesava 34 quilos, e havia nela pedras preciosas, e ele colocou a coroa na sua cabeça. Depois disso, Davi voltou com todo o seu povo para Jerusalém. Depois disso, no capítulo 13, Aminon, filho de Davi, com Ainoã, se enamorou muito de Tamar, filha de Davi, com Maaca, que era irmã de Absalão. Aminon ficou tão apaixonado que passou a desejar Tamar demais e não sabia o que fazer. Ele tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, que lhe perguntou: Aminon, por que você está com essa cara tão abatida? Ele disse: amo muito a minha irmã Tamar, irmã do meu irmão Absalão, e eu não sei o que fazer com isso. Jonadab disse: vá para a tua casa, deite na sua cama e finja de doente. Quando seu pai vier te visitar, peça a ele que mande Tamar para lhe servir comida. Então Aminon fez conforme Jonadab tinha falado e se fingiu de doente. Quando Davi veio visitá-lo, ele disse: manda a minha irmã Tamar vir me trazer comida para que eu melhore. Então Davi mandou Tamar vir até a casa de Aminon. Ela foi, preparou comida para ele e trouxe para lhe servir. Quando estava na presença dele, Aminon disse a todos os criados: saiam todos aqui. Depois que eles saíram, ela trouxe a comida para ele e ele disse: venha, deite-se comigo. Mas ela falou: não faça isso, meu irmão, não faça essa loucura. Peça ao rei e ele não vai me negar a ti. Mas acontece que Aminon não quis dar ouvidos a ela, e como ele era mais forte, forçou a Tamar e se deitou com ela e teve relações com ela. Só que quando acabou, ele ficou com muita aversão dela. A aversão que ele sentiu foi muito maior do que o amor que ele tinha. E então ele começou a desprezar a Tamar e disse: levanta-se e saia daqui. Mas ela disse: por que você está me despedindo dessa maneira? Não faça esse mal pior ainda do que o que você já fez. Só que ele chamou os seus servos e disse: coloque essa mulher para fora e fechem a porta atrás dela. Ela estava vestida com a túnica das filhas virgens do rei, toda ornamentada, mas mesmo assim o servo colocou-la para fora. Então Tamar rasgou a túnica, colocou cinzas na cabeça e foi andando e chorando. Quando Absalão, seu irmão, encontrou com ela, disse: você esteve com Aminon, teu irmão?
E ela falou, sim. Ele disse, então se cale e não se angustie por causa disso. E Tamar ficou uma mulher desolada vivendo na casa de Absalão, seu irmão. Rei Davi ouviu essas coisas e ficou muito irado. Absalão nunca mais falou com Amnon, nem bem nem mal. Ele ficou com ódio de Amnon porque ele forçou Tamar, sua irmã. Depois de passado 2 anos, Absalão estava tosqueando suas ovelhas em Baal-Azor e convidou os filhos do rei. Ele disse ao rei Davi, eu estou fazendo tosquia e quero convidar todos os servos do rei. Mas o rei respondeu, não, meu filho, não vamos todos para não pesar para você. Ele continuou insistindo, mas Davi não aceitou. Então ele disse, pelo menos deixa ir Amnon, meu irmão. E Davi perguntou, mas por que ele? Absalão insistiu tanto com o rei Davi que ele acabou deixando ir Amnon e todos os seus filhos. Absalão tinha combinado com seus servos que quando Amnon estivesse bêbado, eles deveriam matá-lo. E assim foi, no meio da festa, os servos de Absalão mataram Amnon. Todos os outros filhos de Davi se levantaram e fugiram correndo. Chegou a notícia a Davi de que Absalão tinha matado todos os seus filhos. Ele se levantou, rasgou as suas vestes e caiu de joelhos com o rosto no chão, ficou chorando. Mas Jonadab, filho de Simea, que era irmão de Davi, disse, só morreu Amnon, porque Absalão já estava resolvido a matá-lo, desde que ele forçou sua irmã Tamar. Então o rei e os seus servos choraram amargamente pela morte de Amnon. Absalão fugiu para Gessur e ficou lá por 3 anos. Davi chorava a morte de Amnon todos os dias. Mas com o passar do tempo, Davi sentiu saudades de Absalão, porque já estava consolado da morte de Amnon. Então, no capítulo 14, Joabe, conhecendo o coração do rei, chamou uma mulher sábia de Tecoa e disse a ela, coloque roupas de luto e vá falar com o rei as palavras que eu lhe digo. Ela foi se apresentar ao rei e quando ele perguntou, o que tens? Ela disse, eu sou viúva, meu marido morreu e deixou 2 filhos, mas eles brigaram no campo e um matou o outro. Agora toda a família quer vingar a morte matando o irmão. Mas se fizerem isto, apagarão a última brasa que me restou, e o nome do meu marido desaparecerá. Então o rei disse, vá para casa e eu darei ordens a esse respeito. Então a mulher respondeu, me permita que eu fale mais uma palavra com o rei? E ele disse, fale. Ela disse, por que o rei não torna a trazer então o seu filho que está desterrado? O rei Davi então perguntou à mulher, não me encubras o que eu vou te perguntar. Está a mão de Joabe em tudo isso que você está fazendo? E ela respondeu, sim, foi Joabe que colocou todas essas palavras na minha boca. Mas o rei é sábio como o anjo de Deus e entende tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe, muito bem, eu farei o que você me pede. Faz voltar o jovem Absalão. Joabe então se prostrou perante Davi e disse, hoje eu sei que encontrei graça aos seus olhos, porque o rei deu ouvidos às minhas palavras. Então Joabe se levantou, foi até Gessur e mandou trazer Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse que Absalão não veja a minha face. E Absalão voltou a morar na sua casa, mas ele não podia ver o rei. Não havia em todo Israel nenhum homem tão bonito quanto Absalão. Da cabeça até os pés ele não tinha defeito nenhum. E tinha um cabelo muito comprido, que cortava no final do ano e pesava 2 quilos. E assim Absalão ficou 2 anos inteiros em Jerusalém, sem poder ver o rei. Mas um dia ele mandou chamar Joabe, porque queria encontrar com o rei. Só que Joabe não foi se encontrar com ele. Ele mandou os servos de novo, outra vez, chamarem Joabe, e ele não atendeu Absalão. Então ele mandou os seus servos colocarem fogo no campo de Joabe, que era perto do campo de Absalão. Quando eles fizeram isso, Joabe foi até Absalão e disse, por que os seus servos colocaram fogo no meu campo? E ele disse, eu já te pedi 2 vezes para vir aqui me levar até o rei, e você não me atendeu. Absalão completou, para que eu vim de Gessur? Melhor era ter ficado lá fora do que estar aqui sem poder ver o rei.
Se eu sou um culpado ainda, que me mate. Então Joabe foi até o rei, levou essas palavras. O rei mandou chamar Absalão. Ele entrou na presença do rei e se prostrou com o rosto em terra. E o rei abraçou e beijou Absalão e o recebeu de volta. E foi assim que Absalão voltou a viver em Jerusalém. No próximo vídeo nós vamos continuar com mais histórias sobre Absalão e o rei Davi. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.